Olá, sou Fábio Martins, licenciado em Matemática pela Universidade de São Paulo e o editor responsável da coleção Conexões com a Matemática. A coleção Conexões com a Matemática foi elaborada com a ajuda de diversos professores com bastante experiência em sala de aula, que conhecem a sua realidade. E então ela foi pensada para dinamizar sua aula e atender todos os alunos. A abertura do capítulo traz os objetivos, então o aluno, quando ele começa a estudar o capítulo, ele já sabe onde ele tem que chegar. Além disso, as situações que são trabalhadas, elas são exploradas de acordo com o conteúdo. Então, a imagem, geralmente é uma imagem atrativa para o aluno e tem a ver com o conteúdo do capítulo. A apresentação do conteúdo é feita de forma bem organizada. Tem um tratamento visual que organiza os conteúdos, os exemplos, a apresentação do conteúdo e separa bem os exercícios propostos, contextualizados e resolvidos, de forma com que o aluno e o professor tenham facilidade ao longo do capítulo. Ao longo dos 3 volumes, a coleção trabalha com os recursos tecnológicos. Então o aluno tem a oportunidade, ao longo, estudando os capítulos, de trabalhar com calculadora, planilhas eletrônicas, softwares de construção de gráfico e de geometria interativa. Por exemplo, no capítulo 7 de função exponencial, quando está sendo explorado o conceito de crescimento populacional, nós indicamos o trabalho com planilha eletrônica. Então o professor pode pedir para o aluno usar essa ferramenta para ele compreender melhor o conceito e conseguir estimar o número de habitantes bem adiante, de acordo com a relação e de acordo com a função exponencial. Um outro exemplo é no capítulo de função, em que o aluno pode usar um software de construção de gráfico para ele perceber o que acontece com o gráfico da função quando ele muda algum parâmetro da lei da função. Então a gente coloca o passo a passo, bem detalhado, para ele conseguir, com qualquer software de construção de gráfico, perceber essa relação. Os exercícios complementares, eles são divididos em categorias. Então temos os exercícios de aplicação, que eles são exercícios mais diretos de fixação de algum conteúdo específico do capítulo. Temos também os exercícios de aprofundamento, que aí então ele começa a exigir um pouco mais do aluno e ele começa a misturar conteúdos, além disso, não só do capítulo, mas conteúdos de outros capítulos anteriores. E tem também os exercícios de desafio, que exigem um pouco mais de habilidade do aluno. No final de cada capítulo, a gente apresenta a sessão autoavaliação. A ideia é desenvolver a autonomia do aluno. Então, ele vai resolver as questões e caso ele erre uma dessas questões, que são questões mais conceituais, um pouco diferente das questões que são trabalhadas ao longo do capítulo. Então, ele percebe se ele errou alguma delas, ele pode verificar na planilha logo abaixo da sessão e ver em quais páginas ele tem que voltar e estudar novamente para conseguir resolver aquela questão. Em alguns momentos ao longo da coleção, a gente apresenta a sessão pesquisa e ação. A ideia é incentivar o trabalho em grupo. Então, nessa sessão a gente propõe algum projeto, algum pequeno projeto que o aluno vai ter que, junto com os colegas, eles vão ter que pesquisar, desenvolver algum produto que depois poderá ser exposto para a sala ou até para a escola. De acordo com os resultados das avaliações, como o PISA, por exemplo, a gente sabe que os nossos alunos não vão muito bem em matemática. E não só em matemática, mas também em leitura. Então, uma das preocupações que nós tivemos foi desenvolver a sessão compreensão de texto, que apresenta para o aluno textos variados de diversas mídias, porque a gente acha importante ele trabalhar com questões de diferentes níveis de interpretação. E isso vai ajudá-lo a resolver as questões de matemáticas contextualizadas. No final de cada livro, a gente apresenta as sugestões de leitura. Geralmente, esses livros são livros relacionados com os conceitos matemáticos que foram trabalhados ao longo do livro. Esperamos auxiliar o seu trabalho em sala de aula e ajudar a desenvolver a autonomia, a criatividade e todas as competências e habilidades matemáticas necessárias para os alunos enfrentarem as situações do dia a dia deles.